independência dos Estados Unidos, onde os, então, colonos aprovaram a Declaração de Independência, proclamando a fundação dos Estados Unidos da América. Naquele período, e dali em diante, os colonos começaram a avançar tanto em ideias, mas também sentiu-se a necessidade de avançar em território. Porém, antes de nós avançarmos também essa discussão, eu gostaria de fazer um start com vocês que lembra muito o atual momento que estamos vivendo no mundo. Em meio a todo esse processo de pandemia, os Estados Unidos também têm protagonizado uma reação da população em relação à morte de um cidadão chamado George Floyd. E, obviamente, todo esse embaraço, todo esse constrangimento, esses atos racistas que passaram a vir à tona após da morte de George Floyd, repercutiu também na sua própria história, né? Houve uma tentativa de diminuição da presença de personagens que foram escravocratas e um time da NFL chamado Washington Redskins, que tem esse nome, né? Os Pele Vermelha, justamente fazendo referência aos índios norte-americanos. Ele anunciou que vai mudar de nome, justamente porque ele entendeu que a conotação Redskins, ou pele vermelha, ela tem uma conotação racista contra os indígenas. Aí você me pergunta, mas professor, o que é que isso tem a ver com a história dos Estados Unidos do século XIX? Tem tudo a ver, pessoal. Então, eu quero só que vocês percebam que a história é um organismo dinâmico, ou seja, aquilo que aconteceu no século XIX ainda repercute em pleno século XXI, certo? E isso é muito visível na medida em que nós atentamos para esses detalhes. Então, você que já ouviu falar na NFL e no time chamado Washington Redskins, acompanhe nos noticiários, porque obviamente essa notícia é recente, é do mês passado, ela ainda está em processo de amadurecimento, mas isso também é uma prova de uma autocrítica de um time que carrega no seu nome a morte e o sangue de centenas de milhares de indígenas que foram massacrados, que foram dizimados durante o período do qual nós iremos falar na aula de hoje. Mas, terminada essa reflexão, vamos prosseguindo. Então, essa Constituição que foi celebrada em 1776, ela é a primeira e a única Constituição dos Estados Unidos, certo? E o processo se inicia em 1776 e ela vai ser finalizada em 1787. Mas o início do século XIX percebe-se no país um crescimento demográfico. E esse crescimento demográfico, esse crescimento populacional, estava associado à imigração europeia e um forte desenvolvimento industrial, certo? Ou seja, essa industrialização, ela vai se direcionar especificamente para a região norte do país. Por quê? Porque até mesmo nessa compreensão das 13 colônias, havia uma visão de mundo diferente daqueles que iriam e que chegavam a essa antiga Nova Inglaterra e agora os Estados Unidos da América, certo? Esse aumento da população e também do processo da industrialização
possibilita também a ampliar os territórios, tanto internamente quanto externamente. E um dos motivos dos quais vai levar esse movimento a uma expansão interna, ela pode se perceber aí na imagem que está na sua tela. Se você tiver dificuldade de ver os detalhes dessa imagem, pode tentar localizar também no seu livro, na página 29, né? Acerca do progresso americano, que foi chamado o Destino Manifesto, ou a Marcha para o Oeste. A expansão exterior também vai ser um ponto que iremos falar mais adiante. Mas vamos, primeiramente, dar ênfase a essas questões de cunho interno. Eu convido a vocês a olhar com atenção e com cuidado a essa imagem que trata no seu vídeo. Repare no centro dessa imagem uma figura angelical que está representando os Estados Unidos. Observe também que a figura angelical avança para o lado esquerdo, ou seja, avança para o oeste. A parte leste da imagem, ou seja, a parte direita, está mais iluminada, mais clara. Todavia, a parte oeste da pintura, ela está visivelmente mais escura. Aí a gente se pergunta, mas afinal, qual é a mensagem que quer ser passada a partir dessa imagem? Onde, na medida em que a figura angelical avança para o oeste, ela leva a essa luz, ou seja, uma luz que ilumina, que orienta e que fortalece esse ideal de desenvolvimento. Perceba também que mais abaixo existem alguns indígenas que estão fugindo. Eles aparecem no canto esquerdo da tela. E algumas pessoas estão se deslocando para o oeste em locomotivas. Ao fundo você percebe essas locomotivas. A própria figura angelical, obviamente talvez não dê para perceber, mas fazendo uma leitura mais aprofundada, ela carrega um telégrafo, onde ela começa a distribuir as linhas do telégrafo. Ou seja, qual seria o recado implícito dessa imagem? A marcha para o oeste leva a essa região a modernização e a civilização. Dentro dessa ótica, os indígenas, eles atrapalham, seguindo esse parâmetro. Por isso, e não à toa, que as discussões do time de futebol americano da NFL Washington Redskins não é uma discussão ultrapassada. E os índios, à época, eram vistos como obstáculos a esse desenvolvimento, a esse processo. Então, isso é uma das maneiras, ou uma das compreensões que nós tivemos para entendermos esse processo expansionista que se dará durante esse período. Além dele, a doutrina Monroe, que ela tem uma característica de limitar que a expansão dos países que também estão na região americana tenham e necessitam criar vínculos econômicos com os americanos do norte. Por isso a frase: a América para os americanos do norte. Porque justamente os europeus também faziam esse movimento para com os países do continente africano, como para os países do continente asiático. Então, os americanos gostariam de se resguardar e terem mercado para poder assim se desenvolverem, certo? Então,
Há também uma outra motivação que vai provocar esse destino manifesto, esse movimento para o oeste, que é a descoberta de ouro na Califórnia, em 1848. Inclusive, mais uma vez, falando sobre futebol americano, esse movimento ele é tão significativo que a data ela é tão simbólica que o próprio time que tem uma imagem dos seus jogadores na primeira página do capítulo 1 do nosso livro, ele faz referência ao San Francisco 49ers, que é justamente a referência à descoberta do ouro na Califórnia, onde estimulou uma corrida em busca de uma riqueza fácil, né, entre aspas, incentivando o deslocamento populacional, ou seja, pessoas que não conseguiram trabalho ao chegar em território, em solo americano, percebeu-se que era uma oportunidade de ascensão social a ida ao oeste, que na realidade também era uma passagem ao desconhecido, certo? Porém, esse processo ele vai se dar extremamente conflituoso em alguns aspectos e diplomático em relação a outros. No caso da população indígena, vai ser extremamente conflituoso, né? Eu trago aí na imagem, né, um dado que estima-se que de 1 milhão, no início do processo expansionista, de 1 milhão da população nativa, da população dos povos originários, a população indígena tenha sido reduzida aproximadamente a 300 mil ainda em 1860, certo? Então, vocês imaginam como foi brutal esse processo de avanço para o oeste. Porém, os norte-americanos eles não se utilizavam apenas da força violenta, da força bruta para essa expansão. Também se utilizou por muito tempo as questões diplomáticas. Como assim, professor? Ou seja, se eu queria conquistar um território, eu ia lá e comprava, certo? Por exemplo, a região do Alasca foi comprada do Império Russo, a região da Flórida foi comprada foi comprada contra os espanhóis, né? Ou seja, eles compraram dos espanhóis. A região da Louisiana foi comprada dos franceses. E essa região em amarelo, não. Essa região em amarelo é uma região que foi tomada dos mexicanos. Ou seja, originalmente todo esse território aí é um território mexicano que foi tomado. Ou seja, nesse sentido, com os mexicanos não houve diplomacia. Com os franceses, com os espanhóis, com os russos houve diplomacia. Com os mexicanos não houve. Mas é só para vocês terem essa noção, né? Então eu trago aí no texto do nosso slide, né? Que o estado da Louisiana, né? Foi comprado dos franceses, a Flórida da Espanha, o Alasca da Rússia, né? E fora isso, do México nós temos o Texas, a Califórnia, a região de Nevada, Arizona, Utah, Colorado, Novo México. Todo esse território foi tomado dos mexicanos, certo? Então, a marcha se desenvolveu através dessa compra de territórios, como já acabei de falar, e através também dessa ocupação que eles disputaram com os indígenas. Então, através desse processo, o México acaba sendo o país mais prejudicado, né? O México vencido, derrotado definitivamente em 1848, ele teve mais de 50% do seu território incorporado aos Estados Unidos, onde os Estados Unidos da América passam a anexar esse território e, obviamente, passam a explorar esse território, tanto na questão dos recursos naturais, como também na questão do desenvolvimento, porque eles acreditavam, chegando eles no Mar do Pacífico, eles teriam condição também de ampliar as suas negociações com os asiáticos, com a região da Oceania.
né? Eles queriam realmente criar um novo polo de desenvolvimento. E para que isso pudesse acontecer, a conquista da região oeste era fundamentalmente necessária. E aí você vê a imagem das estradas de ferro para transporte de mercadorias no oeste americano. Então era um contingente de pessoas absurdo, justamente que sonhavam em ascender socialmente a partir desse processo. Há aí o mapa da construção das ferrovias, que também vai ser fundamental para o desenvolvimento do território norte-americano. Porém, esse desenvolvimento ele não é uma questão tão tranquila, porque esse desenvolvimento vai mostrar que as 13 colônias elas tinham uma estrutura ainda muito desigual, né? Onde a região norte era uma região mais desenvolvida, todavia a região sul era uma região bem pouco desenvolvida, escravocrata e extremamente inacessível a muitos que ali estão. Então, um outro passo que eu gostaria de trazer a vocês é justamente a Guerra da Secessão, que é justamente esse conflito entre o Norte e o Sul, certo? Por quê? Porque na medida em que há um avanço para o Pacífico, né, a gente vai conseguir identificar algumas características. Por exemplo, o Pacífico, como eu já falei anteriormente, significa aproximar dos mercados asiáticos. Um segundo ponto é a procura de metais preciosos. Um terceiro ponto é também a questão da matéria-prima e das fontes de energia que você conseguia expandir ao ir ao oeste. Um quarto ponto é que esse deslocamento você conseguiria vender o excedente que até então você acumulava, porque agora você vai ter mercado consumidor em outras regiões. E a última é também gerar oportunidade, ou seja, ir para os Estados Unidos e a chegada dos imigrantes vai ser algo muito recorrente durante esse período. A gente vai poder entender basicamente como é que vai se dar essa expansão durante esse período. Então, queria só fazer uma pequena recapitulação dos pontos. Em 1776, acontecerá a independência dos Estados Unidos da América. Em 1823, nós já vamos ter a primeira ação alfandegária da parte dos americanos, onde eles vão tentar economicamente, mas também politicamente, atrair toda a região da América. Inclusive isso vocês vão ver mais adiante na construção do Canal do Panamá, onde eles vão diminuir as distâncias entre o extremo oeste e o extremo leste, no que diz respeito também com a questão da extração do petróleo. E, obviamente, era fundamental que você tivesse algo que fizesse esse elo de conexão entre o leste e o oeste norte-americano. Em 1848, os mexicanos são derrotados. E gostaria de deixar, já para a próxima aula, o convite para a leitura a partir da questão da guerra civil da secessão a partir de 1861, que vai se encerrar em 1865. Eu vou disponibilizar esse slide, ele já tem algumas ideias que a gente fala de todo esse capítulo, mas é fundamental que vocês deem uma lida no livro, deem uma olhada no slide, e na próxima segunda-feira nós iremos pelo Meet, trabalhar as questões pertinentes à segunda parte desse capítulo, que fala sobre a Guerra da Secessão
e os grupos que vão surgir com a questão da abolição dos escravos, como, por exemplo, a Ku Klux Klan, certo? Então, desde já, eu agradeço a atenção dispensada na aula de hoje. Espero que esse tema tenha instigado a você, ou pelo menos rememorado você, a alguns temas que dialogam com o nosso dia a dia, como essas questões raciais que estão na ordem do dia, mas também entender como é que os Estados Unidos passou a ser essa grande potência, né? Muitas vezes se utilizando de diplomacia, outras vezes se utilizando da força e da violência, mas tendo um objetivo expansionista muito claro dentro do seu processo de expansão econômica, política e social. Ok? Então,